oração. Ai, irmão do pastor Equipino, glória a Deus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Estamos muito alegres nessa noite por esse culto de ações de graça. Pela vida do pastor Equipino, meu irmão. Nós damos graças a Deus pela vida dele, que tem feito a diferença na geração dele. Eu quero deixar uma palavra que está no livro de Salmos, capítulo 90, versículo 12, vocês conhecem bem, né? Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Quando nós falamos de dias, meses e anos, nós estamos falando de tempo. E a nossa vida, ela é feita de tempo. E é por isso que a gente vê tanta gente dizendo, né? Nós não podemos perder tempo. Por quê? Porque a nossa vida é feita disso. Uma coisa que nós precisamos entender é que o nosso tempo, a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor. É Ele quem define o nosso tempo aqui na terra. Mas na nossa mão está o poder de aproveitar bem o tempo que Ele nos deu. Como nós temos aproveitado o tempo que o Senhor tem nos dado. O tempo de vida que o Senhor tem nos dado, como nós temos usado esse tempo. Então, que nós possamos viver com sabedoria, porque o salmista, aqui em Moisés, ele fala sobre alcançar um coração sábio, um coração que entende que a nossa vida, ela está nas mãos do Senhor e que nós precisamos viver para Ele. Perde tempo quem vive uma vida que não é para Deus, porque nós precisamos viver o nosso tempo, a nossa vida, nos dedicando ao Senhor, porque nós sabemos que o nosso tempo aqui na terra é curto. E o salmista ele fala que ao homem foi dado viver 70 a 80 anos, e depois disso é fadiga e cansaço. Então aproveite bem o tempo que o Senhor tem te dado. E eu sei que o pastor Agripino, ele tem aproveitado esse tempo e semeado. Eu tenho visto muito falar sobre semente, porque quando nós não estamos mais aqui nessa terra, o que fica é aquilo que nós semeamos. O que nós temos semeado nessa vida. Que o pastor Agripino possa continuar semeando aquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Amém? Que Deus a comunidade. Glória a Deus. A pastora Mônica está com a oportunidade para louvar o Senhor. Logo após, aleluia, Jesus. Oh, glória! Eu quero saudar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, estamos felizes, alegres pela vida do pastor Agripino, por estarmos aqui nesta noite juntamente com ele, adorando, louvando e exaltando o nome do Senhor. Quero deixar para o pastor Agripino uma palavra que está no livro de Isaías 2, que diz assim: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Que o Senhor nesta noite venha renovar nesta primavera que o Senhor está completando, pastor Agripino, que o Senhor venha renovar essa unção sobre a sua vida, viu, pastor? Nós, a minha família, amamos o pastor, né? Ele é um pastor muito querido, amigo, conselheiro, acolhedor, e hoje em dia, no tempo que estamos vivendo, isso é uma raridade, né? Então, nós louvamos a Deus nesta noite, pela vida do pastor Agripino, que o Senhor renove a sua unção, o seu chamado, viu, pastor? Muito, eu e a família nos sentimos honrados de fazer parte, estar juntamente aqui com os irmãos, fazer parte dessa igreja, amém? Vamos louvar o Senhor, peço que os irmãos que me ajudem. Oh Deus, louvado seja o teu nome.
Sim, meu Deus, a honra é tua, a glória é tua, Senhor. Nem que Deus providencie corpos para me alimentar, que Ele traga pão e carne toda vez que sonhar, e haja sempre água nas fontes onde Deus me colocar, e cruzando o deserto eu não pare de adorar, eu não pare de adorar. Eles tragam pão e carne toda vez que o sol raiar, e haja sempre água nas fontes onde Deus me colocar, e cruzando o deserto eu não pare de adorar, eu não pare de adorar. Eu tenho visto o quanto eu preciso aprender
Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Oh, glória. Louvado seja o teu nome, Senhor. E assim agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Jesus. Cada louvor, meu irmão, é uma mensagem do céu para o nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, a nossa querida Vitória está com a oportunidade também para louvar o Senhor. Glória a Jesus. Cadê o pastor William, gente? Glória a Deus. Logo após o pastor William está com a palavra, tá, pastor? Um beijinho na flor. Todo mundo vai dar um beijinho na flor. Aleluia, paz do Senhor para os irmãos. Cadê o meu amigo guitarrista que estava aqui, gente? Cadê ele? Chama ele aí. Vem cá, amigo. Está aprendendo? Será que você consegue me ajudar? Escape. Não? Problema não. Eu vou te lá e vou agora, irmão. Abre sua Bíblia aí comigo, então. Abre comigo no livro de Isaías. Eu na casa ontem eu li o mesmo versículo lá na igreja, o versículo que eu gosto muito. Isaías, se eu não me engano, é capítulo 49. Aleluia. É isso mesmo. Isaías, capítulo 49, versículo 14, 15 e 16. Que diz assim, para não tomar mais tempo. Porém, Senhor diz: já me desamparou o Senhor e o meu Senhor se esqueceu de mim. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele do filho do seu ventre? Mas ainda que essa se esquecesse dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus frutos estão continuamente diante de mim. Aleluia! O amor do Senhor nos alcançou, meus irmãos. E o inimigo ele pode tentar, eu acredito que com a idade do pastor Agripino já teve muitas coisas que já passou, né? A experiência é formada justamente por vivências de experiência. Testemunho é formado assim. Que o Senhor me conceda muitos outros anos de vida, meu pastor, e saiba que o Senhor, nosso Deus, nunca nos desamparou e nunca o desamparará. Amém? Irmãos, eu vou louvar um hino. Queria que você me ajudasse. Ele é assim: o inimigo tenta laços embaraços para me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho, essa guerra está comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz Deus jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, desfere e faz mães de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo
porque eu não estou sozinho nessa. Vamos comigo. Isso, o braço forte do Senhor. Diga aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar e tira a força do fogo, faz o leão jejuar. É o Deus que derruba as muralhas, persegue e faz noite e filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, glória, aleluia! Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto, e haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Eu ouço a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia! Glória a Deus! Não duvide da potente mão do Senhor, Senhor, esse povo traz em nós. Aleluia! Deus abençoe a Vitória. Glória a Pastor Deus! Lígia, glória a Jesus. Pastor Lígia está escondido lá atrás, glória a Deus. Ele é fácil de se esconder, né, Pastor Lígia? Glória a Deus! Glória a Deus. Graças a Deus, papai, amém. Amém! Deixa aqui uma palavra da meditação do nosso pastor presidente, do nosso pastor Antônio Manuel. Salmo de número 100, versículo número 4, que diz assim: entrai por suas portas com ações de graça e em seus atos com hinos de adoração. Exaltai-o e bendizei o seu nome. Amém? Então estamos aqui nesta noite para exaltar e bendizer o nome do Senhor pela vida do nosso pastor Antônio Manuel, do nosso pastor presidente desta obra. E a gente quer louvar a Deus pela vida do Senhor, pastor, porque está todos esses anos à frente de uma obra, está todos esses anos trabalhando para o Senhor, e Deus tem conservado. E nós pedimos a Deus que Deus conserve muitos e muitos anos de vida. E estamos aqui nesta noite para honrar a Deus, porque temos que adorar a Deus, mas estamos aqui para louvar a Deus pela vida do Senhor. Que Deus abençoe cada vez mais a vida do Senhor, e é uma honra não só para mim, mas para toda a nossa igreja, estarmos aqui nesta noite para estarmos comemorando juntamente com o Senhor este culto de graças pela vida do Senhor e pelos livramentos que Deus tem dado. Nesses dias vamos ter mais um livramento do Senhor, né? E que Deus continue dando livramentos. Essa é a nossa oportunidade de nós. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia, glória a Deus. Mas aqui está bom, né, irmãos? Louvado seja Deus também, que é louvado Senhor. Glória a Jesus. Vamos ouvir o bispo Paulo também, glória a Jesus. Nessa noite de festa, de louvor ao Senhor Deus. Obrigado, pastor.
Saudar a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Nos faltam muitas vezes palavras em momentos como esse, porque sabemos o quão importante é o pastor Agripino para as nossas vidas, a sua contribuição dentro da obra salvífica é imensa. Fica difícil, eu acredito aqui, enumerar, porque muitas vidas já foram abençoadas por Deus através da vida desse homem. Então, a nós, basta nos alegrarmos por Deus mantê-lo em nosso meio, para que ele continue distribuindo amor. É o único pastor até hoje que eu conheci que chora diante de Deus, no altar, quando tocado pelo Espírito Santo. É difícil você ver um pastor hoje chorando, derramando lágrimas diante do Senhor, quando testifica diante do Deus vivo. E isso me mostra uma simplicidade e uma humildade muito grande, porque todo aquele que verdadeiramente é tocado pelo Espírito, ele se derrama. E eu fico muito feliz por Deus sobre a vida do pastor. Eu não sou preletor dessa noite, então vou procurar ser muito breve, mas não vou abrir mão de trazer para o pastor aquilo que Deus tocou no meu coração, de uma palavra que Deus, agora aqui dentro da igreja, não do que eu processo para ele. A palavra que Deus tinha já me dado anteriormente está em Lucas, capítulo 7, número da perfeição, numa passagem com o centurião de Cafarnaum, em que, em determinado momento, que Jesus se predispõe a ir com aquele centurião, um gentio, a quem os judeus criticavam porque eram pecadores, adoravam ídolos, adoravam deuses pagãos, e o povo judeu tinha uma certa ressalva com este povo. E Deus vai usar Jesus para mostrar que ele veio para aqueles a quem ele escolhe, não quem o homem quer escolher. E aquele centurião subentende-se a alguns eruditos estudiosos que seria Cornélio, que mais tarde viria a ser alcançado através de Pedro e confessaria o nome de Jesus e seria batizado com o Espírito Santo. Esse centurião, segundo consta a partir do versículo 7, quando ele diz que Jesus se levanta para ir à casa dele para curar um servo, uma coisa difícil de acontecer, um senhor gentio, romano, guerreiro, se preocupar com um servo. Isso já mostrava o coração bondoso que aquele homem tinha inclinação. E ele diz para Jesus: por isso não me achei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados sob meu comando, e digo a este vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem. Ao meu servo digo, faze isto, e ele faz. Ouvindo isto, Jesus se maravilhou dele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: digo-vos que nem em Israel achei tanta fé. A base que tem permeado muitos homens de Deus vem dessa passagem desse gentio, porque nós somos gentios como esse romano era. E o que nos justifica, o que maravilha, o que toca o coração de Jesus é a fé de fazer com que um homem chegue ao ponto de levantar tudo isso que aqui está. Não é fácil. Não seria qualquer um que teria condições de bater a pedra fundamental deste templo e levantar essas colunas que têm as marcas das mãos desse homem, que tem o seu suor debaixo desse sol forte, momentos em que ele muitas vezes deixou sua esposa e suas filhas para vir para este lugar de bicicleta, virar massa, virar concreto, para construir tudo o que hoje nós vemos aqui. Ele tem do que se orgulhar. Se o pastor Manuel Agripino não tivesse
só tivesse feito isso, eu creio que isso para Deus já contaria muito pouco. Mas tem muito mais história dele para contar, que levaríamos talvez semanas aqui ou meses para descrever a história desse homem. Eu não tenho nenhum rancor, nem mágoa, nem vergonha de tecer elogios para ele, porque Deus sabe do que eu estou falando. Tudo que eu disse até agora aqui não é mentira. E eu aproveito aqui a oportunidade para endossar a parte da sua carne que tem grande e forte contribuição com ele, porque ela o ajudou muito e continua ajudando, que é a pastora Nilce. Eu parabenizo a família pelo exemplo que esse homem é de fé, como foi esse centurião que maravilhou a Cristo, e eu acredito que o pastor Agripino vem maravilhando o Senhor com suas atitudes. E eu queria findar aqui com algo que o Senhor me trouxe ali. Eu já tenho mais de 20 anos de evangelho. Muito mais do que isso, estou chegando lá na casa dos 30. A primeira mão que foi posta sobre a minha vida em oração e que me ergueu a um cargo alto foi vindo das mãos desse homem. Ele que me separou é evangelista nessa casa, nesse lugar, e eu nunca esqueci disso. Graças à unção que veio das mãos desse homem usado por Deus, eu nunca me afastei da presença do Senhor, nunca saí da presença do Senhor, e mesmo tropeçando, trôpego, como um embriagado neste mundo, pelas coisas que vivi, pelo que eu passei, eu sempre consegui me reerguer do Senhor e glorifico a Deus, porque a mão dele é abençoada. E o Senhor me trouxe no coração quando eu perguntei ao Senhor ali, o que eu digo para um homem desse? O que eu falo para ele? E o Senhor falou para mim, vai em Jeremias, capítulo 4, capítulo 1, versículo 4. Aleluia. Está escrito, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, antes que eu te formasse no ventre te conheci, antes que saísses da madre te santifiquei, as nações te dei por profeta. Eu, porém, disse, Senhor Deus, não sei falar no passo de uma criança. Glória a Deus. O Senhor, entretanto, me disse, não digas, não passe de uma criança, onde quer que eu te enviar, irás. E tudo que te mandar dizer, dirás. Não temas diante dele, pois eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois, estendeu o Senhor a sua mão, tocou-me na boca e me disse, agora pus as minhas palavras na tua boca. Ponho-te hoje sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derrubares, para destruíres e arruinares, para edificares e plantares. Glória a Deus. E o Senhor pergunta, o que vem, Jeremias? E eu respondi, vejo uma vara de amendoeira. Disse o Senhor, viste bem, pois eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aleluia. O Senhor te dá uma palavra hoje de fortalecimento, pastor. Uma palavra de crescimento. Uma palavra de certeza que o que tu fazes, fizeste e que ainda haverá de fazer, vem da mão do Senhor. Porque antes que tu nascesse, ele já havia designado. Aleluia. Será meu profeta. Amém. Será servo meu. E a palavra que sai das mãos do Senhor através de ti é como uma prancha certeira, que vai de encontro àquilo para a qual ele envia. Não se desvia nem para a direita nem para a esquerda. Ele traz ao Senhor, retornando aquilo que lhe apraz. Aleluia. O Senhor continue sobre a tua vida e as igrejas aplaudem ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Glória a Deus. Cumprimento a igreja do Pai de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra seus livros no Evangelho de João,
capítulo de número 6, versículo de número 37. Eu estou muito feliz de estar aqui nesta noite. Quero também parabenizar a pastora Equipino e toda a sua família. Nós aprendemos a amar essa família como se fosse nossa família. E eu sou um pouco acanhado para esses momentos, né? Não tenho muita palavra, mas nós temos uma sinceridade muito grande no coração. Pastor Equipino, junto com a sua família, sabe disso. Até mesmo na palavra eu fiquei muito, por isso, recebi uma intimação, né? Intimado de estar aqui. E eu fiquei muito assim, o que eu vou falar? Né? Porque são momentos especiais. Mas pastor Equipino é um grande homem de Deus e toda honra, toda glória, certamente ele dará para Deus. Nós iremos falar um pouco de Jesus, do capítulo 6 do Evangelho de João, no versículo de número 37, tem um versículo que diz: todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra, este versículo, é a palavra do próprio Jesus, dizendo para mim e para você: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma. Muitas das vezes, os problemas da vida, as circunstâncias, a escassez de algumas coisas, faz com que nossa fé venha esmorecer e nós venhamos se encontrar espiritualmente amortecido, mas em nenhum momento o Senhor está se afastando de nós. Pelo contrário, Ele está mais perto, Ele está mais próximo, Ele está sempre pronto a fazer o que nós somos incapazes de pensar.